Você tem ideia do que se discutia e quais eram os desafios da educação à distância há 15 anos? Ou imagina quais vão ser os temas debatidos em 2019? Então assista esse vídeo e toda a nossa série em comemoração ao Dia Nacional da Educação à Distância. Eu sou Vanessa Carvalho, sou autora dos cursos de Marketing Digital, Redes Sociais e Fake News do Catálogo Sapiência e vou conversar agora com o Rodrigo de Godoy, que é diretor de Educação Digital aqui do UOL EdTech. E aí, Godoy? 15 anos de educação à distância. Bastante tempo, né? É bastante tempo para o mercado digital. Exato. A gente está falando de quase o mercado inteiro, o tempo todo. Pelo menos no Brasil, sim, né? Com certeza. E aí, o que era que você, quando sentava naquela cadeira, o Godoy de 15 anos, o que você discutia? Quais eram os seus desafios naquela época? É engraçado porque, do ponto de vista de desenvolvimento de solução, mudou completamente. Há 15, 10 anos atrás, o que mais se buscava era uma história paralela para contar um determinado conteúdo. Então você tinha cursos com analogias, com metáforas, muito mais... Historinha, exatamente. Né? Era um storytelling mais... com personagem, Isso. com falinha, com balão. Descolado da realidade. Exatamente. Quase, né? Exatamente. E hoje você não enxerga mais nada disso, ou muito dificilmente, quando você fala de solução educacional digital. Você tem uma pegada muito mais alinhada com uma linguagem web, né? Tanto do ponto de vista de discurso, quanto do ponto de vista visual, de navegação, de usabilidade. Né? E de conteúdo. E de conteúdo. Conteúdo agora a gente tem que falar de case real, totalmente. Exemplo prático. Completamente. Né? Então, assim, isso do ponto de vista de enredo, né? De escrita. E do ponto de vista técnico, imagina, naquela época era quase inviável você pensar em soluções realmente completas em vídeo, né? Porque a gente estava falando de uma infraestrutura ainda muito, muito diferente, né, do que a gente tem hoje. Sim. Então você ter cursos inteiros em vídeo, como a gente tem hoje, vídeo interativo, né, com tomada de decisão no próprio vídeo. Sim. Isso é algo que era coisa de videogame de ponta e assim, para diversão, né? Não para educação. Exato, imagina, aplicar a educação, ainda mais a educação dentro de uma empresa. Exatamente. Então, assim... Que mudança, né? E hoje o vídeo né, a gente viu no evento que participou agora há pouco tempo, o Web Summit, né? Vocês foram para Portugal, exatamente. Né? Os números de consumo de vídeo no mundo é absurdo. Absurdo. Assim, em 60 segundos se consome não sei quantas mil horas de Netflix. Sim, sim. Né? Uma mudança de comportamento Exato. das próprias pessoas na vida delas facilitou essa sei lá, colocar novos formatos, colocar outra pegada dentro da estratégia, né? Hoje, por exemplo, quando normalmente uma pessoa tem uma dúvida, quando está montando a geladeira que acabou de receber, não é ler o manual. Não, né? não. Entrar no YouTube e jogar do tipo geladeira tal montagem. Exato. E aí vem um tutorial, gente avaliando, que estaria lá escrito, mas a gente não quer. Exato. Então, assim, a relação com o conteúdo mudou. Sim. Né, nos últimos anos. E eu acho isso super positivo. E se a gente for falar isso dentro da empresa, é a mesma coisa. Eu quero pesquisar um tema que eu preciso para agora. Totalmente. E aí eu vou direto no LMS da empresa e pesquiso. Por isso que você tem que estar muito alinhado. Nós que somos uma empresa de EdTech, a gente tem que estar muito alinhado com o que existe no mercado. Com o que existe não só no mercado de EdTech, mas no mercado de consumo digital. Sim, né? Porque as pessoas têm uma facilidade de uso, por exemplo, num Facebook, ou numa rede social X, ou no YouTube, ou no Google, que ela precisa, de alguma forma, também ter quando a gente fala dos ambientes educacionais. Sim. Então a gente tem toda uma preocupação de usabilidade, de facilidade, de passagem de conhecimento, mas que também não é só na camada de conteúdo, mas também na camada de tecnologia da plataforma, né? Exatamente, de usos, o conteúdo tem que ser bom, mas o aluno tem que saber como se locomover ali dentro, tem que estar muito próximo daquilo que ele já conhece no seu uso particular. E nem se fala, imagino eu, há 15 anos,
o nível de maturidade digital das completamente empresas... diferente. Mas a gente está falando de uma época que o celular abria, né? Exato, tipo, não tinha nem smartphone. Não, né? SMS, assim, já era você conseguir se comunicar, mandando uma mensagem rapidinha para alguém do tipo, estou chegando. Nossa, já era o máximo da modernidade, né? A gente está falando de uma época que a conexão era via ED. Nossa. Né? ED ou GSM, né? Uma coisa assim que, assim, não existia internet no celular. A gente tinha aqueles ambientezinhos super restritos, né? E hoje a gente faz praticamente tudo, né, no celular. Tudo. Assim, tudo. Inclusive aprender. Inclusive aprender. Né? Inclusive aprender. E devia ser assim, sei lá, poucas empresas, e das empresas que investiam no digital há 15 anos, elas deviam ter uma proporção do online muito menor do que hoje em dia, Sem dúvida, sem dúvida. Por N fatores. Né? Assim, eu acho que tem a questão da capilaridade. Né? Por exemplo, quando você pensa numa operação que atua em todos os estados, ou em grande parte dos estados do Brasil. Fica inviável hoje você... Ainda hoje, né? Exatamente. Se hoje é inviável, né, assim, você ter uma operação presencial em todos esses sites, esses espaços, né? Imagina lá atrás. Só que lá atrás a questão da tecnologia digital também ainda estava engatinhando. É verdade. Então você acabava optando por um caminho porque não existia uma contrapartida do digital capaz de ter a mesma relevância, a mesma efetividade e o mesmo peso. Coisa que hoje já não é mais uma questão. Não. Né? Assim, não existe mais essa visão de que o digital e o presencial... Não, na verdade é tudo uma grande composição. Né? Uma grande composição e você tem que usar o melhor de cada um para oferecer para o aluno, para o usuário, uma experiência de aprendizagem. Né? Que hoje se fala muito de experiência de aprendizagem. A gente não fala mais de aprendizado isolado. Né? Você tem que sempre estar embrulhado dentro de uma experiência maior. Então, né? E você sentado nessa cadeira de diretor de educação digital do UOL EdTech, você costura formatos, temas, tecnologia, tudo para montar uma experiência. Exatamente. Eu e toda a equipe, né, a nossa preocupação sempre quando a gente tem, independente de qual tipo de educação a gente precisa atender. Se é educação corporativa, se é educação formal, né? A gente sempre tem que ter esse olhar de que não é só a solução, o formato mais indicado. Hoje a pergunta é um pouco maior. Qual seria a pergunta? A pergunta é: como eu vou atingir o meu aluno e qual vai ser a experiência dele depois de ter passado por esse treinamento? Né? Ele no centro. É o aluno no centro, exatamente. É o aluno no centro. Daí, agora viajando um pouquinho pro futuro, não precisa ir muito longe, só 2019, só um pouquinho. Só pro pessoal que tá assistindo o vídeo saber o que fazer depois daqui. Você falou agora que vocês foram para Portugal para participar de um evento de tecnologia e inovação. Para quem está assistindo, para onde tem que olhar para 2019? Olha, quais são as tendências? Assim, esse evento foi muito legal, é o Web Summit, né? Como eu disse, ele aconteceu do dia 5 ao dia 8 de novembro, lá em Lisboa. Tá super. E é um evento que já aconteceu em outros anos, tem aí uma vida longa, porque eles anunciaram que vai ter 10 anos pela frente em Lisboa desse evento, fecharam uma parceria. E eu foi o primeiro que eu participei, com a cabeça de um evento de tecnologia. Certo. Então eu tava setado para ver coisas de tecnologia. Setado? Tem termo mais tecnológico, eu estava setado. Exatamente. Eu tava crente que eu ia ver só coisas de tecnologia e tal. E aí a grande surpresa é que o evento se demonstrou um evento de pessoas e como a tecnologia, de alguma forma, pode dar esse suporte para que elas consigam realizar os seus anseios, os seus desejos de negócio e tudo mais. Exatamente. Na pessoa. E quando a gente fala de experiência, você abre um pouco o leque daquilo que você busca. E acho que isso no evento para mim foi uma coisa muito esclarecedora. Porque nesse evento, 3 temas me chamaram muito a atenção porque eles estavam presentes em quase todas as mesas. Porque a gente tinha várias mesas lá. Você tinha a mesa de marketing, a mesa de conteúdo, a mesa de SaaS, a mesa de Nossa, né? Legal. Mas 3 temas estavam muito presentes, que é sustentabilidade, discussão sobre energia renovável, o que a gente pode fazer, diversidade, que é um tema muito legal e muito bem trabalhado hoje, e foi muito
bem trabalhado lá também, e a questão das fake news. Que é meu tema. Que é o seu tema. Que é meu tema. Exatamente. Que eu assino o curso do Exatamente. sobre fake news. Foi assim, super Sim, presente. É verdade. Como você pode estar preparado para um mundo onde a gente está inundado de fake news, né? Sim. Hoje a quantidade de informação deixou de ser relevante, a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade dela. Muito né? alta. Mas Exato. a gente não vai entrar nesse tema, porque daí tem um curso para isso. Vai lá, é com ela. Mas esses três temas foram... Isso, de forma geral. E de forma mais aplicada, dois assuntos me chamaram muito a atenção, que foi a questão da inteligência artificial e a questão da realidade expandida. Realidade expandida. Bom, inteligência artificial a gente está bem familiarizado com esse tema, mas assim, o que você viu lá diferente? Olha, por exemplo, da inteligência artificial, o uso que a gente tem que dar para ela e que a gente tem que pensar ela não mais como software. Porque a inteligência artificial a gente pensa hoje como um programa. Exato. Né? É um negócio que roda ali num sistema, um negócio exato. assim, né? E eles falam que daqui pra frente ela tem que ser tratada cada vez mais como um cidadão. Um cidadão. Cidadão. O título que eles dão é Cidadão IA, né? Que legal. Que é o cidadão de inteligência artificial. Que é como qualquer tipo de pessoa que, durante o processo da vida, aprende, ganha repertório, começa a entender o que é certo e o que é errado. Super importante essa parte, ensinar o que é apropriado do que não é apropriado, né? E a inteligência artificial, segundo esses palestrantes, vai caminhar por esse lado. Muito bacana. E tem que caminhar. E o de realidade expandida é porque a distância esquece. Por meio de realidade aumentada, realidade virtual, você tem a realidade expandida. Então a questão de você participar de um evento, por exemplo, pode ser que daqui a uns anos eu participe do Web Summit por realidade virtual. Nossa, e a minha legal. Experiência vai ser igual. A que seria eu mesmo estando se ali. de troca, de consumo de informação e de tudo mais. Nossa. Então acho que essas duas questões são muito legais e que a gente já vê aplicado hoje em educação. Você já tem um exemplo aqui Sim. do UOL EdTech? Sim, já tem. tem. Que exemplo? Nós, de inteligência artificial, a gente teve há pouquíssimo tempo, um dos nossos clientes, a gente teve a implantação de um bot na plataforma. Nossa, né? Que ainda é um bot que está em processo um cidadão em crescimento. Exatamente. Ele está aprendendo. Está aprendendo. Ai, que massa. Né, O que ele faz dentro do LMS? Tudo que você pode imaginar. Mas assim, eu acho legal porque você vê isso na prática. Né? Aqui dentro, a gente vai para um evento, a gente ouve muita coisa, a gente discute muita coisa, e aí quando você volta para casa, você vê que já tem um monte de solução em alguma escala sendo aplicada para os nossos clientes. Né? Legal. E a questão da realidade expandida, nós já temos soluções de realidade virtual para alguns, inclusive. Isso está sendo muito utilizado para cursos de onboard, exatamente. Puxa vida, isso facilitou tanto a vida do RH. Total, porque assim, você pode fazer, por exemplo, visitas a plantas, a sede, a áreas que você não teria como levar todo um time entrante. Nossa, né? Então isso está sendo muito legal. E essas duas soluções já estão muito maduras, assim. Olha, a inteligência artificial em processo de aprendizagem. Mas que ela tem que aprender com ela mesma, porque na verdade, exatamente, você não tem como ser um processo diferente, porque ela vai inclusive aprendendo com os usuários. Sim. Né? Então assim, e com o histórico ela vai melhorando, não é isso? Como nós, né? Sim, assim, a gente aprende com os erros e a gente aprende com os acertos. Sim. Né? Então é a mesma coisa com a inteligência artificial. Que legal. E é muito legal a gente estar vivendo essa era, né? Assim, eu sou super entusiasta. Sim. Eu sou entusiasta do digital, eu sou entusiasta da educação, do EdTech, porque eu acho que a gente realmente vive um momento muito disruptivo. A gente pode não ter essa consciência no dia a dia. Porque a gente tá dentro, né? Exato. E você começa a achar coisas normais. Né? Outro dia... faz parte do dia a dia. Por exemplo, outro dia eu tava discutindo com um amigo a questão do Bluetooth. Tem coisa mais incrível? Não, é verdade. De você conectar o seu celular numa caixinha de som e... Aí virou e falou, mas e o rádio? Eu falo, tudo bem, mas o rádio não era eu que controlava, né? Agora... Você apertava um botão Exato. e ele funcionava, mas agora você conecta coisas. Só para um exemplo de como você acaba não dando mais tanta importância. Você quer ver um exemplo super básico de realidade aumentada, que é os filtros do Instagram?
Exatamente. E que faz tão parte da nossa vida, bota um filtro lá no Instagram. Exato. Mas aquilo é genial. Olha e a que boca revolução. acompanha, né? Assim, você faz movimentos com a boca Exato. e uma amiga minha tem lá uns de maquiagem, de um chapéuzinho. Nossa, você não precisa nem de maquiagem, Não. você já fica E pronta. a boca fica perfeita. Passa o batom no contorno. Isso é realidade aumentada. Exatamente. Mas tá tão no nosso dia a dia, tá num que a gente já acaba desconsiderando como algo super inovador. Mas né? Então, assim, e na educação, agora cada vez mais a gente está ganhando aporte dessas novas tecnologias para fins educacionais e para fins de criar essa experiência que eu te falei, que é a busca, né, de qualquer empresa que trabalha com educação. E recado para negócio, então? Olha, para negócio, eu acho que quando a gente fala de digital, de digitalização, isso deixou já de ser uma grande questão, porque todo mundo está digitalizado. Todos os processos, todos os departamentos, tá tudo digitalizado. Assim, pode às vezes não estar 100% digitalizado, mas tenho certeza que uma parte exato. A questão da maturidade pode até né, ter níveis. Sim. Mas a digitalização deixou de ser algo que você fale quero ou não quero. Não, Sim, tá aí. Tá aí. Agora, a preocupação para você conseguir extrair tudo aquilo que você realmente precisa e tudo aquilo que você pode desse ambiente digital diz respeito ao pensamento digital, ao mindset digital. Né? Que é diferente. Que é diferente. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque o tempo não permite. Mas assim, a gente precisa sair desse mindset processual, que é essa coisa linear, inflexível, né? Para um mindset digital, que é inovador, né? Que é flexível, que se adequa às necessidades. Então você pode aplicar o mindset digital para coisas que para, sei lá, montar uma sala de reunião. Sim. Né? Não é, quando você fala mindset digital, não é que você tem que começar a discutir o bit byte. Na verdade, o mindset digital ele serve para a resolução de qualquer tipo de questão que o mundo digital ou que nessa era que nós vivemos podemos fazer uso da tecnologia para melhor. Você quer ver um exemplo? Baita transformação digital na minha vida esse ano foi isso aqui. Um tablet. Um tablet com uma caneta, eu não uso mais caderno. Aí você entra na questão da sustentabilidade, que eu acabei de falar também. Com e daí eu faço tudo aqui e eu acesso do meu computador que está integrado. Exato. Então, assim, entendeu? Tá é isso. Vida, e mindset né? digital é isso. E você continua escrevendo. Continua escrevendo. E com a sensação de que é com uma caneta num papel. É verdade. Você entendeu? A questão do mindset digital é isso. Na verdade, não é você apagar todo um histórico de usos, né? Sim. E de formas de realizar coisas, mas sim usando tecnologia, como você pode ganhar mais o quê? Mais velocidade. Agora, por exemplo, quando você escreve, você teria que tirar uma foto, imprimir, etc. Agora você manda direto para o seu computador. Então você ganhou agilidade, ganhou velocidade no processo. Isso é mindset digital. Muito bem, então... Gostoso, né? Bater papo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre mindset digital, comenta aqui pra gente gravar um vídeo só sobre isso. Legal. Cheio de exemplos. E aí a gente... Mindset digital dá pano pra manga. Daí a gente faz o Godoy voltar aqui com o maior prazer. Muito. Adoro. Obrigada. Obrigado, Van. Então, eu convido vocês a continuarem assistindo a nossa playlist em comemoração ao Dia Nacional da Educação à Distância. Até o próximo vídeo. Obrigado.